Olá, dias de paz, todo amor e muita sabedoria para o nosso 2021. Sejamos todos bem-vindos a este novo ano, mas que seja realmente repleto de muita sabedoria, né? Que tenhamos aí uma oportunidade, como é realmente uma oportunidade, para que a gente consiga realizar tudo aquilo que é necessário para a nossa elevação, para que a gente consiga cada vez mais nos desprendermos de tantas condições limitantes, tantas situações que acabam nos deixando numa realidade totalmente imperfeita, algo que não faz parte da nossa natureza, como nós temos visto e estudado até aqui, e com toda certeza, para aqueles que têm o interesse e o desejo, vão conseguir caminhar, trafegar por esse longo caminho da sabedoria, percebendo que, como disse lá atrás o amado Sócrates, né, o filósofo, nada sabemos. A única certeza que nós temos é que nós nada sabemos. Então, não importa o quanto de conhecimento nós tenhamos sobre a ciência, através da tecnologia, através de toda a nossa bagagem humana, né? Esse acúmulo que vai acontecendo ao longo do tempo e que muitos se vangloriam através desse saber que na verdade é tão limitado, tão pequeno e que realmente nós só conseguimos alcançar a verdadeira sabedoria, aquela que liberta, quando nós nos voltamos para a nossa origem, para a nossa essência. Então, que esse ano seja mais um passo adiante nessa realização sobre a nossa própria essência, sobre a nossa divindade. Isso é o que realmente faz e fará a diferença, não só para nós, cada um de nós, como para toda a humanidade. Mas é uma escolha, com toda certeza, muito individual, muito pessoal, e aí cada um vai fazer a sua e tem o seu momento para isso. Então vamos prosseguir nas nossas aulas. Estamos aqui na nossa 28ª aula e continuamos no capítulo 5 e hoje vamos falar sobre o contato com o mestre. O Sr. Guy Ballard continua aí recebendo as orientações do mestre ascensionado Saint Germain, esse amado mestre, né, que se revelou de uma maneira tão gloriosa, tão fabulosa, que nos deixa realmente numa situação de conflito interno, né? Eu acho que para muita gente acaba funcionando assim: caramba, tudo isso que está sendo dito é realidade, é verdade? Já abordamos isso algumas vezes aqui e a gente sempre vai retomando para colocar para a mente esse desafio. Será que tudo isso aconteceu? Será que tudo isso o Sr. Guy Ballard inventou ou não? Verdadeiramente, isso realmente foi o testemunho vivo, né, verdadeiro, real, daquilo que é uma experiência que aconteceu através do Sr. Guy Ballard e, com toda certeza, de outros também, que não estão registrados aqui, não, pelo menos não nesse livro, mas certamente existem outras fontes que trazem esses informes, né, esses relatos, assim como já citamos, é a situação da própria Madame Blavatsky, daqueles que viveram como Paramahansa Yogananda, né, trazendo lá as informações sobre Babaji, que é um grande mestre também, como figura lá nos escritos de Yogananda, e enfim, e tem outros, né? Nós vamos encontrar aí com toda certeza outras referências. Quantos mestres ascensionados, quantos seres de luz existem aí no entorno da Terra, nos dando esse suporte, essa assistência e trazendo toda essa sabedoria para nós. Cabe a cada um, como já falamos, né, fazer a sua busca. Estamos aqui tentando só garimpar um pouco daquilo que já está disponível, né, e inclusive em grande quantidade, ensinamentos confiáveis, ensinamentos oficiais, verídicos, né, reais, e cada um consulta então o seu coração, principalmente através da prática. Então, vamos lá, retomando a lição, vamos só recapitular aqui. Nós vimos na aula anterior, né, o grande trabalho dos mestres, ou seja, o mestre Saint Germain mostrou ali, né, que os mestres ascensos, os seres de luz, os seres excelsos, eles são reais.
e têm todo o poder, dominam esse poder. E isso é algo inerente àquilo que é a libertação. Nós nos tornamos exatamente a manifestação de Deus na sua plenitude. Então tudo é possível ser realizado. Mas isso não se faz dentro dessa condição que nós estamos. Essa condição qual é? Essa condição tão limitada, que é o que o mestre vai apontar aqui na aula de hoje, né? Nessa sequência de orientações que ele vai passando para o Sr. Guy Ballard. E isso é fabuloso, é maravilhoso a gente conseguir perceber que nós estamos muito próximos disso. Alguns podem acreditar, não, estou muito distante. Então, enquanto se acreditar que está distante, assim o será. A partir do momento que eu acredito, que eu quero, que eu desejo, que eu estou realmente me esforçando e caminhando para isso e que eu me aproximo disso, assim também o será. Ou seja feita a tua vontade, né? Então foi o que o amado Mestre Jesus nos ensinou. Então, através dos pensamentos e sentimentos, nós precisamos adquirir, né, essa disciplina, o controle sobre essas duas estruturas, o que pensamos e o que sentimos, para que realmente a nossa vida se perfaza, né? Venha se perfazer aí numa condição equilibrada, numa condição direcionada para aquilo que é a realidade da vida e não essa grande ilusão que infelizmente nós estamos mergulhados. E Jesus, como dissemos, foi aí realmente o maior exemplo dessa conquista. Ele trouxe isso na prática, mostrou aí, ó, tá aqui, é desta forma que se consegue alcançar a realização em Deus. Só que pegaram todo esse conjunto, né, dos ensinamentos de Jesus e transformaram num grande dogma que nunca foi a proposta de Jesus e muito menos de outros grandes seres que já passaram por aqui também e continuam, obviamente, conosco, senão a gente não estaria aqui com toda certeza, né, desenvolvendo vamos dizer assim, esse sistema de mundo chamado planeta Terra. Mas vamos lá, então, com toda certeza existem alguns poucos estudantes, né, que desejam, aqueles que são ansiosos no sentido de busca e querem encontrar com esses mestres. A gente olhar para isso que o Sr. Guy Ballard está passando e fala assim, poxa, eu gostaria de viver isso, eu gostaria de viver, fala assim, mas o quão merecedor eu sou disso, o quanto preparado eu estou para isso, né? Essa é a questão. Então, se não vivemos ainda, se não conseguimos chegar nessa condição, e não significa que não chegaremos, muito pelo contrário, é por isso que os mestres estão aí trazendo esses ensinamentos, foi por isso que descarregaram todas essas informações através de pessoas preparadas para isso, porque senão não haveria possibilidade, não suportariam, por isso que são poucos, né? Então isso é para que nós entendamos que nós realmente temos a condição de nos prepararmos para chegar nessa condição de entrar em contato com esses grandes seres, com esses grandes mestres, né? Então, o mestre diz o seguinte, há uma maneira mediante a qual um estudante diligente, aquele que está ali esforçado e determinado, pode fazer contato com um dos mestres, mas isso só pode dar-se mediante a atividade de suficiente amor e disciplina da personalidade. Então, não há outra possibilidade de alcançar contato, de se realizar realmente essa conexão com qualquer ser elevado, qualquer ser liberto, se nós não dominarmos a personalidade. A nossa personalidade é esse ser que Jesus, quando menciona, diz, olha, não servireis a dois senhores. A gente não consegue servir a Deus e ao mesmo tempo seguir, né, essas orientações que a personalidade nos apresenta, que é o nosso egoísmo, a nossa raiva, a nossa indignação, todo o desequilíbrio que nós acabamos manifestando, enfim, tá tudo errado e a gente acaba se indignando com uma série de coisas. Ok, essa é a personalidade. Não somos nós, esse não é o ser real. O ser real, ele vive sim
como esses grandes seres. Ele pensa, né, essa consciência cósmica, essa consciência universal, ela pensa como os grandes seres que passaram por aqui, como foi o caso de Mestre Jesus, como foi o caso de Gandhi, né? A gente pode citar Chico Xavier, a gente pode citar nomes que são conhecidos, e a gente está falando, claro, né, inseridos em determinadas religiões, mas que foram grandes homens e mulheres, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, enfim. Nós temos homens e mulheres que manifestaram aqui muito dessa divindade, muito dessa divindade. Não significa que eles estavam plenos já na divindade, mas manifestavam muito disso. Alguns trouxeram plenamente, como foi o caso do Mestre Jesus, como foi aquilo que alcançou o próprio Buda. Então nós temos essas referências muito valiosas. Se nós ficarmos presos à questão dogmática, né, ou seja, a religião, eu não posso falar de fulano porque fulano é da religião X e, sabe... É complicado, isso é personalidade. É isso que fez com que as religiões acabassem acontecendo e cada um fica dentro do seu quadrado dizendo que aquela religião está com a verdade e o outro não está e assim por diante. Ou seja, só eu estou certo, o resto está errado. Enquanto não mudar essa condição de visão de mundo, nós vamos continuar vivendo exatamente dessa mesma forma, fazendo de conta que nós sabemos realmente que a verdade está presente e que nós estamos utilizando isso de forma coerente, de forma equilibrada, de forma verdadeira. Não, nós estamos sendo hipócritas, isso sim, nós estamos sendo falsos, né? A personalidade fazendo ali, montando a sua fantasia para manter as suas intenções, os seus desejos. E infelizmente é isso que acontece, lamentavelmente, em muitas esferas religiosas. Não são todos, obviamente, a gente não pode generalizar e falar, todo mundo que está ali dentro. Não, existem milhares de corações maravilhosos, mas estão presos dentro dessa condição porque se fecham ali. Mas, como a gente diz, um dia todos despertaremos, um dia todos teremos essa chance, essa oportunidade que está aqui, agora, não é lá na frente, não sei quando, é neste momento, se assim eu desejar, mas é escolha. Então, qual que é o interesse, né? Vamos colocar assim, quando eu olho para essa intenção de encontrar um grande mestre, um ser de luz, puxa, como seria bom viver isso que o seu Guy Ballard, né, viveu, toda essa, sabe, essa situação maravilhosa, poder ver o mestre realizar coisas fantásticas, que são assim, os contos de fadas, né, como a gente diz. Qual é o interesse? Mera curiosidade? Provar, né, quem sabe, ou desmentir, né, os mestres? Isso absolutamente nunca vai acontecer. Nunca nós vamos conseguir, por conta dos interesses da personalidade, entrar em contato com um mestre ou um ser de luz. Isso é garantido. O mestre deixa muito claro isso. Fala, olha, se a intenção aí é meramente uma curiosidade ou você está sendo movido pela personalidade, é aí que a gente tem que observar. O que existe internamente? Qual que é o real interesse, né, desse contato, dessa busca? É algo verdadeiro? É algo puro, como o mestre vai dizer? Se não é, então pode ter certeza que você não vai conseguir acessar nenhum retiro, você não vai conseguir entrar em contato com nenhum mestre, não da forma como o Sr. Guy Ballard fez. Você pode até, quem sabe ali, a gente pode, quem sabe, fazer uma conexão, é uma conexão que dura um tempo, né, uma ligação ali, mas ela logo se esvai, se perde rapidamente. Então é bom consultar internamente e perceber qual é esse interesse verdadeiro que a gente está aí, né, quem sabe, direcionando. E o mestre diz assim, a hóstia ascensionada nunca se ocupa de satisfazer o lado humano do estudante, de forma alguma, em hipótese alguma. Todo o seu esforço está concentrado na expansão do eu divino interior. Então, um mestre, ele só vai direcionar o seu esforço para aquilo que é a expansão, a emanação da luz que existe nessa divindade que existe em cada um de nós. Se houver qualquer outro tipo de interesse, pode ter certeza que ali a porta está fechada e a gente não vai ter acesso, né? Então, bom para a gente refletir. Continua o mestre, inclusive aqui trazendo um tema bem interessante. Olha só, eu vou pelas palavras do mestre aqui, que é importante pegar cada detalhe, eu vou pelas palavras dele para a gente poder
realmente assimilar bem essa parte, porque é muito importante, né? Como tudo, claro. As debilidades humanas e limitações simplesmente deterioram o veículo que deveria ser treinado e mantido na melhor condição possível como um servidor eficiente para uso do grande eu divino interior. Ou seja, aquilo que nós temos de defeitos, aquilo que a gente cria através da personalidade, tudo que a gente vem, sabe, construindo aqui ao longo do tempo de forma totalmente inconsciente, né? Grande maioria das coisas que a gente faz, elas vão simplesmente impedindo, né, que a gente consiga avançar e pior, vão destruindo o veículo. Que veículo é esse? O nosso próprio corpo físico. Isso vai destruindo, isso vai detonando as células. É por isso que a gente vai, com toda certeza, ao longo do tempo, infelizmente, vai envelhecendo o corpo. O corpo não envelheceria, como nós já vimos até em lições anteriores. Nós teríamos sim um corpo eternamente jovem, se nós soubéssemos como aplicar isso, né? Ou seja, seguindo aquilo que seria a lei do equilíbrio, da harmonia, da paz, mas o que existe no nosso entorno nos leva sempre para essa condição de decrepitude, de falta de saúde, né? Da doença presente, sabe, dos nossos conflitos, das mágoas, enfim, vai por aí afora. Tudo isso vai destruindo o corpo, e é o que o mestre está falando aqui. Então, tudo isso, né, deveria ser transformado, deveria ser direcionado para o treinamento e a manutenção da melhor condição possível desse corpo, que fosse tudo direcionado para esse grande eu divino interior. E o mestre continua: o corpo humano, com suas faculdades, é o templo da energia de Deus que a grande presença de Deus provê. Então, é o templo do Espírito Santo, como a própria Bíblia diz. Este é o templo do Espírito Santo. E o que a gente faz com esse templo? Profana ele através dessas nossas criações mentais e emocionais completamente distorcidas. Algo para a gente pensar. E através desse ser externo, a personalidade, a presença divina deseja expressar um perfeito plano ou desenho divino. É a única coisa que a consciência divina, ou seja, essa nossa presença eu sou, tenta expressar através do corpo físico, mas não consegue. Por quê? Porque encontra a personalidade criando todo tipo de distorção e deficiência. Então, não há esse tipo de manifestação. Se os desejos sensoriais, olha aí, ó, incontrolados e as exigências da personalidade desperdiçam a energia divina de tal maneira que não se dá a presença interna, o comando do veículo. Esta se retira progressivamente. Então, pouco a pouco, como a presença não consegue controlar aquilo que é a energia divina que está presente no corpo, ela simplesmente vai se afastando. E é um fato. Simplesmente a gente vai perdendo a vitalidade, a coisa vai ficando cada vez mais fraca ali, entendeu? O corpo não vai resistindo mais. É a energia vital que vem através dessa poderosa presença que vai se retirando. E aí a coisa vai, vamos dizer assim, chegando num ponto culminante, né? A parte humana perde o poder de manipular a mente e o corpo. Olha só, a energia se retira, então essa parte humana, essa personalidade simplesmente vai perdendo esse poder. Não consegue mais estruturar o corpo e a mente. E o templo se desmorona em decrepitude, ou seja, vai se destruindo e se dissolvendo. Temos então a condição que o mundo denomina morte. Palavras do mestre, a forma como ele está apresentando aqui, aquilo que nós infelizmente temos feito ao longo de séculos, de milhares de encarnações, seguindo o mesmo roteiro. Ou seja, a gente vem para cá, fica preso a essa personalidade, simplesmente segue aí um roteiro totalmente débil e chega nessa condição, vai destruindo o corpo pouco a pouco, até chegar um momento em que o Espírito Santo, né, ou seja, essa divindade que é o que nós somos, já não consegue mais habitar esse corpo e simplesmente se retira. Tamanha são as barreiras que são criadas ao longo do tempo. Então,
para que a gente realmente consiga alcançar essa tal realização, a gente precisa mudar o nosso padrão vibratório. Então, sem a devida preparação, tá, não terá como haver contato, não existirá a possibilidade de contato com os grandes mestres ascensionados, com os seres de luz. É preciso que essa vibração ela seja correspondente à energia que os mestres emanam. Seria como a sintonia de um rádio. Eu estou tentando sintonizar lá na frequência do mestre ou na frequência elevada e eu não tenho como fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho esse tipo de sintonia. Eu não consigo alcançar isso através do aparelho que eu tenho. É completamente diferente. Então a gente fica realmente limitado nesse sentido. Por isso que a mudança interna é muito necessária. E é aqui onde a gente vai acompanhar, né, essa orientação. O mestre continua. Então, ele dá até um exemplo interessante. Seria como se a gente tentasse imaginar uma criança, na condição em que a gente se encontra. Seria como a gente tentar imaginar uma criança no jardim da infância tentando aprender com um professor universitário. Olha o disparate aqui, a diferença que existe em nível de grau de conhecimento, né? Ou seja, de desenvolvimento. Não é que um seja melhor que o outro, mas são preparações completamente diferentes. Então nós precisamos realmente, se a gente pensar assim, poxa, eu gostaria de, entrar numa vibração mais elevada, eu gostaria de entrar em contato com um grande mestre ascensionado, com seres de luz. Nós temos que realmente nos esforçar para isso, porque o exemplo que ele está dando é esse. Nessa condição que nós nos encontramos, da forma como nós pensamos e aquilo que a gente faz através do que se pensa e que se sente, é como se a gente estivesse no jardim da infância tentando ir para a faculdade. Não vamos conseguir. A gente vai ter que aprender muita coisa ainda, então é por isso que é necessário sim a gente começar a se voltar cada vez mais, se é o nosso desejo realmente de alcançar essa libertação, essa elevação, a gente se voltar para essa prática que é realmente dar a condição, né, a garantia de que a presença divina se manifeste através de tudo aquilo que a gente realiza nos nossos dias. Então, os mestres ascensionados, os seres de luz, eles são fontes poderosas de energia, né? A essência luminosa desses seres carrega absolutamente tudo no entorno deles. Então, não existiria a possibilidade de nós suportarmos essa energia pensando em termos de, olha, ok, agora aqui eu quero me colocar diante do mestre, mas a gente não suportaria essa energia. Não que o mestre estivesse irradiando propositadamente para nos maltratar. Não, o mestre nem se apresenta, por quê? Porque ele sabe que a nossa vibração é tão diferente, está tão reduzida ali, que se ele chegar, por mais que ele reduza a energia dele, a gente não suporta, a gente não consegue. Então tenta imaginar alguém, né, até pegando esse gancho, exemplo interessante, tenta imaginar alguém e falar assim, nossa, eu entrei em contato com o arcanjo tal. Gente, é algo curioso isso. Fala assim, entrar em contato com um arcanjo, que é um ser de uma elevação, de uma estirpe que, meu Deus, de um nível vibracional absurdamente alto, como é que alguém suporta? Tem que ser um ser que já alcançou um nível. Então não estou dizendo que não existam pessoas que não consigam. Certamente existem, assim como o Sogai Ballard foi preparado para isso. Mas a questão é, sempre, qual é a finalidade de entrar em contato com o ser? Como o mestre falou, se for pura curiosidade ou para você se vangloriar através da tua personalidade, tipo, nossa, entrei em contato com o mestre tal, ou com o arcanjo, com o ser de luz. Será que realmente isso não é só a personalidade? Por quê? Quando é para se apresentar uma mensagem, algo muito elevado, eu diria assim, eu acho que a gente já sabe quais são os caminhos aqui, né? Os mestres já deixaram muito claro. Não vai vir de todas as formas, por todos os meios. Existe sim, pontualmente, olha, tá aqui, a mensagem é essa. E o que nós temos de mensagens, eu diria assim, daquilo que foi descarregado efetivamente, verdadeiramente,
puxa vida, a gente não dá conta de conseguir assimilar tudo isso, porque é muita coisa. Imagina vir mais, né? Mais. Então, assim, será que realmente isso está acontecendo ou é só a nossa personalidade que está usufruindo disso, né? Como um meio de se colocar, né? Mas, ok, é só para a gente analisar aí. Então, os mestres, obviamente, eles nunca nos obrigam a absolutamente nada. Por isso que é uma escolha realmente muito pessoal. Nós necessitamos entrar num processo de ordem, equilíbrio e paz para conseguir alcançar essa realização. Ou seja, isso é disciplina pura. E o mestre diz assim, a lei do amor, a lei do universo e a lei do indivíduo não permitem ao mestre ascensionado interferir com o livre-arbítrio do indivíduo. Então, nenhum mestre, nenhum ser excelso interfere, olha aí. Exceto nesses períodos de atividade cósmica em que o ciclo cósmico se sobressai ao do indivíduo. Então, cabe aqui essa observação interessante, porque é algo que o mestre deixa muito, vamos dizer assim, muito bem direcionado, apontando o quê? Exceto nesses períodos de atividade cósmica. Que período de atividade cósmica? Quando nós falamos agora sobre descarregar, né, essas atividades, esses ensinamentos, existe um movimento cósmico acontecendo. A gente não está aqui sozinho, planeta Terra aqui, né, esse grão de areia no universo, estamos nós aqui, né, os cheirosos, os bonitos, e uau, nós somos os melhores aqui, no universo tem mais nada. Não funciona assim. Não se engane através dessa personalidade tão egóica que a gente realmente é o suprassumo do negócio. Não somos. Nós estamos numa condição bem primária ainda, ali, tipo jardim da infância, como o mestre mesmo colocou. Então, aqui nós temos ao nosso redor, no nosso entorno, neste universo, no nosso sistema solar, toda uma movimentação acontecendo. E a Terra está muito atrasada dentro do seu processo de desenvolvimento. Nós estamos retardando já há muito tempo esse avanço. E a gente já viu um pouco sobre isso. Então o mestre está dizendo, olha, a lei não permite que a gente interfira na vontade do indivíduo. Mas, quando se trata de um movimento cósmico, e vamos entender aqui o movimento cósmico como sendo a vontade de Deus. Inclusive, mestre Elmore, ele diz o seguinte, sobre a vontade de Deus não existe nada que se interponha. Então, pode esquecer, porque se Deus decretou, se Deus determinou, se Deus disse, olha, vai acontecer de tal forma, é assim que tem que ser. Ou seja, o planeta Terra, ele tem que acompanhar a evolução, o desenvolvimento de todos os outros planetas que fazem parte desse sistema solar, assim como do próprio universo. Isso vai acontecer, então a interferência no sentido de, olha, a energia dos mestres começa assim aqui a atuar e cada vez mais estar presente e burilar, entendeu? Cada um de nós, e é isso que está acontecendo com muita gente procurando aí, sabe, esse anseio, esse desejo de, meu Deus, eu preciso buscar espiritualidade, eu preciso, e por isso que vão surgindo aí tantas formas de adoração, de ensinamentos, enfim, tem vários caminhos aí que vão surgindo, porque é um anseio, né? É uma sensação de necessidade do indivíduo em buscar isso. Então é o movimento cósmico pressionando nesse sentido de, olha, impulsionando mesmo para que a gente volte a atenção cada vez mais e de forma permanente para aquilo que são as leis de Deus e a consciência divina. Aí o mestre diz assim, a Terra entrou agora, nós estamos falando de 1930, hein? Em um desses ciclos, e o maior transbordamento de luz que a Terra já conheceu, até então não havia acontecido isso, se está derramando e continuará se derramando sobre a humanidade. Nós estamos recebendo uma carga de energia muito grande. Por isso que as pessoas vivem por aí, né? A gente ouve, vira e mexe. Alguém fala, não sei, abrir um portal, não sei das quantas, 11, 11, 12, 12, não sei lá o quê.
Gente, não importa o nome que se dê para isso, nós temos um movimento cósmico acontecendo, isso é fato, e as pessoas, claro, elas vão tendo aí as suas visões, as suas percepções, e a gente não está aqui para questionar nada disso. A questão é que existe um movimento acontecendo. E qual é a forma correta da gente entrar em conexão com esse movimento cósmico? É se voltando para a nossa divindade. Foi o que ensinou o Mestre Jesus, foi aquilo que ensinou e demonstrou, inclusive, o Mestre Buda também, e outros tantos que a gente está sempre falando. Então, ele continua aqui, para purificá-la, né, a humanidade, e restabelecer a ordem e o amor que são imperativos para a manutenção futura de nosso planeta e o sistema de mundos ao qual pertencemos. Então, existe uma ordem cósmica. A gente não está aqui fazendo o que quer, do jeito que quer. Vamos dizer assim, de certa forma a gente acaba tendo os resultados aí que não são favoráveis, mas existe um limite para isso. Então, cada vez mais nós vamos entrar numa condição de mundo onde as coisas vão se transformar, sim. Muita gente vai começar a despertar e outros que estão chegando aqui em encarnações futuras, que são outras gerações, vão trazer para o planeta uma condição diferente. É o que o mestre está alertando. Condição futura é algo que futuramente isso realmente vai se transformar de uma forma muito precisa, muito mais acentuada. Então, vamos ficar atento, né, à questão dessa mudança cósmica, tá? Porque a Terra precisa dessa estruturação. E o mestre diz assim, tudo aquilo que não esteja em ordem, equilíbrio e paz, olha aí, necessariamente terá que mudar-se para algum outro salão de classes no universo. Salão de classe aqui que o mestre está falando é o planeta que nós estamos. Isso aqui é um salão de classe. Assim como todos os outros planetas que existem são salões de classe, são lugares onde a gente habita para poder se desenvolver ou, em outras palavras, desenvolver certas virtudes de Deus. Aqui para o nosso planeta a gente tem 7 virtudes, né? Já falamos em aula anterior, e a gente vai explorando isso mais para frente, obviamente. Mas aqui nós temos uma sala de aula, uma classe, onde nós estamos aprendendo, ou pelo menos deveríamos já ter aprendido algumas coisas, para a gente poder seguir para outras classes, para outros mundos. Mas, tá aqui, o mestre está falando, olha, tudo aquilo que não esteja em ordem, equilíbrio e paz, necessariamente terá que mudar-se para outro salão de classes do universo. E elucidar seu próprio entendimento desta lei de alguma outra maneira. Então, a gente não está conseguindo aqui, a vibração vai mudar aqui e a gente não vai conseguir ficar aqui. Não vai ter jeito, a gente vai ter que ir para um outro planeta, né, se a gente não conseguiu atingir o nível necessário aqui. Não vai ter mais, assim, para quem gosta, né, desculpa colocar dessa forma, mas não vai ter mais o carnaval, não vai ter mais a festinha que, sabe, oba, oba. Não vai ter, gente, não, porque isso não é real, isso é completamente ilógico em relação à divindade, em relação ao universo, à espiritualidade. Sinto, né? É hora da gente olhar para as coisas como realmente elas são, verdadeiramente. E é o que o mestre está apontando aqui. As coisas vão mudar e verdadeiramente vão, por mais que a gente não consiga enxergar isso agora. Então, ele diz, vão ter que fazer isso acontecer de alguma maneira em outro lugar, diferente daquilo que será a expressão da vida futura na Terra. Então, a Terra vai se transformar, a Terra realmente vai mudar, tá? Então, é preciso sim, disciplina. Sem disciplina, nós não vamos atingir esse patamar. E o mestre continua, só há um passaporte que te leva à presença divina destes grandes seres, o suficiente amor projetado ao próprio eu divino. Então, eu não consigo fazer conexão com um grande ser de luz se eu não estiver conectado com a minha divindade em primeiro lugar. E, consequentemente, isso vai nos dar a condição dessa conexão com estes seres, junto com a determinação de arrancar pela raiz toda a discórdia e egoísmo da personalidade. Então, se a gente não
trocar os papéis aí, ou seja, a personalidade sai, se torna o servo, né? Ou seja, o Senhor é a divindade, é essa consciência, a presença eu sou, é ela que determina, olha, personalidade, agora você me obedece e você vai fazer aquilo que eu estou comandando e ponto final. É o serviçal, a personalidade existe para isso, é só uma ferramenta para ser usada aqui. E ela trocou, né, a posição aí, usurpou e foi lá e acabou destronando a divindade, e isso tem trazido essa gama de problemas para a vida. Então, a decisão sempre será nossa, isso é fato. E o mestre diz, quando o indivíduo se torna o suficientemente decidido a servir unicamente ao plano construtivo de vida, disciplina sua natureza humana à perfeição, sem importar quão desagradável possa resultar a tarefa. Então, é esforço sim, é realmente esforço. O mestre está dizendo, não importa quanto isso pareça desagradável para a personalidade, é necessário sim a mudança para que essa tarefa seja realizada. Então, automaticamente atrai para si a atenção de um mestre ascensionado, quem tomará nota de suas lutas e derramará sobre ele, sobre essa pessoa, valentia, fortaleza e amor, sustentando até que ele mesmo sustente o sentimento de seu contato permanente com seu próprio eu divino interior. Então, quando os mestres percebem que nós estamos sendo realmente esforçados, que a gente está buscando essa elevação, eles nos dão todo o suporte necessário, e não importa o que seja necessário para isso. Eles simplesmente vão nos sustentar até realmente, com essa sinceridade que nós estamos tendo, alcançarmos a nossa autorrealização e a partir daí a gente não precisar de absolutamente mais nenhuma assistência. Simplesmente, através da nossa divindade, a gente conseguir realizar isso, que é a nossa proposta, o nosso plano divino aqui. Então, os mestres, eles sabem exatamente qual é a condição que nós nos encontramos. Eles conhecem, né, toda a nossa personalidade, sabem qual é o nosso grau de elevação e, inclusive, obviamente, os nossos defeitos. Por isso que, né, se não conseguimos ainda chegar nesse patamar, é porque a gente tem coisas aí para ajustar. E os mestres sabem muito bem como isso funciona e conseguem enxergar isso com a maior facilidade, como a gente já viu, inclusive, lá o seu Guy Ballard pensando, mal terminou de pensar, o mestre já está ali dando os apontamentos para ele. Então, o mestre ascensionado é a mente onisciente e o olho onividente de Deus, ou seja, a manifestação de Deus ali, através daquela forma, daquela expressão de vida. E nada se oculta disso, nada escapa disso. Essa é a questão. E nós somos exatamente isso também, a partir do momento, claro, que a gente consiga se libertar e chegar nessa posição de um grande ser de luz, de um grande mestre ascensionado. Então, recapitulando, sem disciplina, determinação e o desejo sincero do discípulo, do indivíduo ali, do estudante, o mestre não poderá se valer dele, ou seja, ele não vai conseguir utilizar esse indivíduo para coisas maiores, vai ficar ali esperando o momento certo. E seria, inclusive, insensato, né? Insensato da parte do mestre e fora do propósito do amor se o mestre fizesse ou tentasse alguma coisa com esse indivíduo. A gente lembra lá da situação do seu Guy Ballard, que o mestre falou, você passou por algumas provas e se você não tivesse realmente ali, sabe, atendido aquilo que era a solicitação do momento, como lembra da história da prova da Pantera, né, que ele manteve a calma, isso são situações onde ele foi provando que realmente ele estava interessado, desejoso e se esforçando para se manter em conexão com a presença divina dele, a presença eu sou. E isso é para cada um de nós. Então fica esse grande ensinamento, né? Ou seja, mais essa passagem aqui do Mestre Saint-Germain, dando as devidas orientações, aí, dando esse suporte maravilhoso para o seu Guy Ballard, que chega, graças a Deus, até nós também, e a gente tem aí um conteúdo muito feliz, muito rico, para poder refletir. Então vamos analisar, vamos pensar, e tá aí, mais uma vez, a cargo de cada um destinar o seu caminho. E até a próxima aula, e mais uma vez, um ano repleto de realizações, muito amor, paz e sabedoria para nós. E vamos expandir conhecimento
elevado. Assim seja para todos nós. Gratidão, bênçãos.